Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesma terá a rosa de Saron preciosa. Ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja seus irmãos. Amém? Tem mais uma escritura que eu quero ler, está lá no livro de João, lá para frente, né? Livro de João, lá no Novo Testamento. Está no capítulo 15 de João, onde Jesus disse assim, vou esperar os irmãos encontrar, livro de João, capítulo 15, onde Jesus fala da videira verdadeira. Glória a Deus! Eu creio que todos hoje vão receber uma bênção tremenda neste lugar. Esses vídeos estão sendo usados para evangelizar e já está dando resultado, né? O canal já está sendo bem visualizado, já está começando a impactar, né? No capítulo 15 do livro de João diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. No verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Podem tomar assento na presença de Deus. Hoje eu quero trazer um assunto que vai mexer com todos nós. O assunto chama-se quebra de maldição. Quebra de maldição. Irmãos, vocês lembram no primeiro domingo foi falado como aproximar Deus da sua vida, né? Que eram 4 coisas. Primeiro domingo da campanha. Tá tudo gravado, né? Eu vou estar postando os vídeos, né? Quem quiser acesso ao canal pode acompanhar toda a campanha, né? Assista os vídeos e vai melhorando, né? No primeiro domingo, então, era vigiai, orai, leia a Bíblia e adorai. No segundo domingo era é necessário nascer de novo, né? O terceiro domingo foi o poder da palavra falada, né? O último domingo, poder da palavra falada. Quem estava aqui vai lembrar, né? O poder que a tua palavra tem. E agora, voltando lá no Gênesis, olha o poder da palavra falada que Noé fez. As consequências disso, né? Maldito, ele disse, né? Maldito. A boca nossa é para abençoar e para maldizer também, né? E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã. Por que ele não amaldiçoou o filho dele? Ele amaldiçoou o neto. Boa pergunta, né? Sabe por quê? Porque o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E quando Noé saiu, né? Saiu da arca, Deus abençoou Noé e seus filhos. Na Bíblia. Deus abençoou Noé e seus filhos. Então, o Noé tinha consciência do Deus que ele servia. Ele tinha que amaldiçoar alguém pelo que aconteceu. Mas o que aconteceu com Noé? Ele começou a plantar, né? Porque o dilúvio tinha terminado, e ele começou a plantar. E plantou uns pés de vinho, fez umas jarras de vinho. Vamos experimentar esse vinho, já que foi muito forte, sei lá o que ele fez, né?
E certo, estava muito bom para tomar, acabou tomando e se embebedou. E aí ficou fora de si. E uma pessoa bêbada, você sabe, ele faz coisas que não deve, né? E aí o que aconteceu? Olha a consequência de tudo isso. Ele tirou a roupa dentro da tenda, e o mais novo, o Cã, né, viu, e ao invés de correr e chamar a mãe, né, porque era o correto chamar a mãe, que é a esposa que tem que resolver esses problemas, não, foi fofocar para os irmãos, que tinha visto o pai, o pai tirou a roupa dentro do barraco, estava fazendo uma chasqueira lá, né? E aí o que os dois irmãos fizeram? Em vez de chamar a mãe também, né? Não, vamos nós resolver o problema. Para quê? Para querer ter privilégios, né? As pessoas às vezes fazem coisas não porque estão com interesse de ajudar. Muitas vezes é para ter benefícios lá na frente. Fazem para ter interesse, né? Como tem muitos ricos aí que querem ajudar, e daí quando vão ajudar, toca uma corneta bem grande, ajudei fulano, ajudei ciclano, já ganhou a glória aqui, não tem glória nenhuma lá em cima, né? E às vezes é para buscar interesse, para se fazer de bonzinho, né? E os dois irmãos fizeram isso. Claro que eles não viram a nudez do pai, porque eles sabiam que isso era uma maldição, ver a nudez do pai. Veja o quanto que isso é sério, irmãos. Veja o quanto que isso é sério. Aí, por exemplo, você vai lá na praia, eu vou falar, se alguém achar bravo, fica bravo no canal aí que está assistindo, não me interessa. Se tiver pastor que quiser me criticar, pode, já tem pastores me criticando, isso é normal. Mas eu digo assim, um homem que vai de sunga na praia, e com os filhos dele do lado, com a filha dele do lado, na frente de todo mundo, isso é uma maldição. Queiram vocês acreditar no que, mas é uma maldição. Só o fato de um pai de família andar sem camisa na frente dos filhos já é uma maldição. Olha o quanto que eles levavam a sério isso. Olha só, eles não quiseram ver a nudez do pai, pegaram uma capa, botaram um no ombro do outro, assim, foram vindo de ré, assim, jogaram por cima do pai deles, para não deixar o homem nu lá, né? E aí, quando ele acordou, ficou sabendo do que aconteceu, né? Porque os irmãos contaram, o Cã saiu espalhando por aí, o senhor tinha ficado sem roupa aí. Tinha que ter ficado em silêncio, né? Ficado quieto. Não, só contando para todo mundo. E aí, o que aconteceu? Ele amaldiçoou Canaã, que era o neto. Quem de vocês lembra, 400 anos depois, quem é que invadiu Canaã? Que é depois do Mar Vermelho, passaram pelo deserto, depois do deserto passaram o Rio Jordão. E entraram em Canaã. Canaã era as terras que o neto de Noé tinha conquistado. Uma região enorme, se for olhar no mapa, é muito grande. Pega Iraque, Síria, pega todo aquele Oriente Médio ali, onde está Israel, tudo aquilo ali, enorme, muito grande. E só que o que aconteceu? O Sem e o Jafé, que eram os descendentes de Noé, no caso, os judeus e os samaritanos, invadiram lá e fizeram os cainitas, que eram os descendentes de Canaã, servirem como escravos. Aqui embaixo ele está dizendo, né? E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja a seus irmãos. Está vendo? Então os descendentes do Cã foram servos e escravos dos descendentes de Sem e de Jafé. Está vendo? A maldição veio da onde? Do avô. Irmãos, hoje eu vou falar um caso sério. Se vocês analisarem todas as famílias, sempre tem uma maldição. Pode notar. Às vezes a pessoa não consegue se libertar da bebida. Volte para trás e veja. O pai era bêbado, seu pai não era bêbado, o avô era bêbado, seu avô não era bêbado, o bisavô era bêbado. E a maldição vai passando de um para o outro. Né? Gente nervoso, gente bravo. Né? Teve uma vez uma mulher que chegou para o irmão Brando e falou assim, olha, eu não consigo parar de ser teimosa. Eu sei que eu estou errada,
mas eu não consigo perder numa discussão e eu não consigo me libertar disso. O irmão Brana, com a sua visão de profeta, disse assim: você herdou isso da tua avó. A avó dela era teimosa. Então tem muita gente que é teimoso, e não é ele já herdou isso lá de trás. O pai era teimoso, o avô era teimoso, e essas maldições vão indo para frente. O que acontece? Eu fui traído, né? Eu fui traído. Meu pai não foi traído, né? Minha mãe foi fiel, meus tios também, todos foram fiéis. Os meus irmãos também, graças a Deus, mas eu fui traído. E eu pensava, por que aconteceu isso comigo? Aí eu descobri que o meu avô também foi traído. Vocês podem até achar engraçado. Vocês estão rindo, às vezes estão rindo de vocês mesmo, né? Estão rindo de vocês mesmo. É verdade, gente. Se você analisar, mas por que eu sou tão bravo assim? Por que eu não tenho paciência? Por que eu sou explosivo? Volta para trás para tu ver. Às vezes o avô era assim, o bisavô era assim. E tem mais uma coisa. Tem muita coisa que os nossos antecedentes fizeram de errado, que nós nem sabemos. Fizeram muita maldição. Às vezes você vive uma vida de miséria. E aquela miséria e não vai para frente, e não melhora de vida, e não vai. O que está acontecendo? Que eu me mato de trabalhar e não consigo me libertar. Tu vai ver, um antepassado teu foi um jagunço, né? De um fazendeiro, matou gente inocente, fez muita criança chorar, né? Às vezes, eu tenho uma tia minha que tem um problema sério, e ela se coloca como culpada. Eu já disse para ela: tu não é culpada, tu tem que quebrar essa maldição. Ela descobriu que a avó dela tinha um prostíbulo, era, como é que chama? As mulheres que têm casa de mulher, né? Isso, dona de cabaré. E ela vive doente porque acha que tem uma maldição na vida dela por causa dessa avó dela. Não é assim. Se você quebrar, tem um jeito de quebrar? Tem. E eu vou mostrar para vocês hoje o jeito de quebrar essa maldição. Amém? Glória a Deus. Por exemplo, esse problema que muitos casais têm hoje. De mulheres que não conseguem ficar com o marido. Está separando, arruma outro marido. Está separando, arruma outro marido. Não consegue firmar o passo com homem nenhum. Pode voltar lá atrás. Alguma coisa aconteceu, ou às vezes até a maldição da avó e a maldição da mãe. Tem casamento que não dá certo porque a mãe amaldiçoou o casamento. Por isso que eu digo, semana passada foi o poder da palavra falada. Então, cuidado que você fala para os teus filhos, né? Você não pode amaldiçoar teus filhos, né? E se você foi amaldiçoado pelos teus pais, hoje eu vou te ensinar a você quebrar essa maldição. É bem fácil, não é difícil. Só tem um segredinho para quebrar essa maldição. Porque por que eu li João? O que João tem a ver com isso? O livro de João? Você lembra o que eu li lá? Eu vou ler de novo para vocês lembrar. Olha só, toda a maldição de Canaã, que eram os descendentes de Cã, eram os gentios. Sim ou não? Eram os gentios, né? Quem era o povo salvo? Era só os judeus. E os outros não tinham salvação. Os outros estavam amaldiçoados. E aí, quando chegou Jesus, opa, agora mudou a conversa. Quando chegou Jesus, ele fez o quê? Ele quebrou essa maldição. Glória a Deus. Amém. Ele quebrou a maldição dos gentios quando ele disse aqui, ó: toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Quando Pedro não estava entendendo, Jesus disse assim: vocês estão me condenando porque eu estou conversando com os pecadores? Porque eu fui lá no poço de Jacó e salvei a mulher samaritana? Ó, uma samaritana. Ah, o judeu não conversa com o samaritano. Não, peraí. Não é assim. Eu vim para quebrar isso. Não é só judeu que tem privilégios.
Os gentios, a mesma salvação que veio para os judeus, veio para os gentios. O que Jesus fez? Quebrou a maldição. Aleluia, glória a Deus. E os judeus não entendem isso até hoje. Eles não entendem, o verdadeiro judeu não entende isso. Ele não aceita Jesus porque Jesus fez isso. Misturou os gentios com os judeus, como é que é isso? Nós queremos um povo separado, o povo tem que ser separado para Deus. E aí o que aconteceu? Aí inverteu. Aí os judeus foram amaldiçoados. Por quê? Porque rejeitaram os gentios. E aí eles foram amaldiçoados. Por que eles foram amaldiçoados? Eles mesmos se amaldiçoaram. Sabe aonde? Na crucificação de Jesus. Quando Pilatos disse assim, gente, vocês querem matar esse homem? Esse homem não fez nada errado, eu não estou vendo culpa nenhuma. Crucificam! Crucificam! Sim, mas vamos derramar sangue. Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Chamaram a maldição para si. 40 anos depois, Tito invadiu Israel, Jerusalém, que o sangue corria nas ruas que dava na altura do joelho. Tu imagina que matança. Depois de alguns anos, aonde? Na Segunda Guerra Mundial, quantos milhões de judeus morreram? Porque eles mesmos se amaldiçoaram, usando o poder da palavra. Então, irmãos, tem muita coisa que acontece na nossa vida e nós não sabemos porquê. Hoje à tarde eu estava fazendo esse estudo lá no sofá e eu comecei a ler a palavra e não me contive. Eu comecei a chorar porque eu entendi o porquê que eu passei por tantas lutas, porquê que eu passei por tanta dificuldade e eu queria entender o que estava acontecendo. E eu acabei descobrindo, né, que muitas coisas dos nossos antepassados, incredulidade. Por que tem gente que não consegue se tornar um crente, não consegue firmar o passo na igreja? Porque o pai foi incrédulo, porque a avó foi incrédulo, porque o avô foi incrédulo. Vai até quarta, quinta, até 10ª geração. E vai indo. Só que chega um momento que você pode quebrar essa maldição. Você pode quebrar essa maldição. Eu conheci um caso de família, não vou citar os nomes, mas a minha esposa sabe de quem eu estou falando, de uma mãe que ela tinha muito ciúme do marido. O marido era tropeiro, né? Andava a cavalo, era tropeiro. E essa mulher tinha um ciúme do marido dela que, meu Deus do céu, quando ele saía, aprontava o cavalo, que daí ficava 15 dias viajando, levando as tropas, ela começava a amaldiçoar. Tomara que uma cobra te pique, tomara que você caia no cavalo, que caia no pescoço, tomara que... Saía amaldiçoando o coitado. Saía amaldiçoando. E ele quieto, montava o cavalo e ia. A última filha que ela teve, ela sofreu muito para ter essa filha. E ela rejeitou, né? A filha nasceu, ela pegou a filha e entregou para as filhas mais velhas. As filhas mais velhas que criaram, né? Só alcançavam para a mãe, para ela mamar no peito. Então, essa menina mais nova não teve carinho de mãe. Não teve carinho de mãe. Resultado, quando essa senhora ficou velha, quem é que foi cuidar? A filha mais nova foi cuidar. Cuidou, ficou 2 anos de cama, cuidou da mãe. Só que o que aconteceu? Alguns anos depois, o mesmo problema da mãe passou para a filha. Começou a ter os mesmos comportamentos. Ciúme, amaldiçoar todo mundo, tomara que um carro te pegue, tomara que você se arrebente embaixo de uma carreta, tomara que... Tudo assim. A mesma coisa. E aí, o que eu descobri? Aí vem a neta, certo? Aí vem a neta. E aí eu fui na casa da neta e percebi que a neta estava com o mesmo problema, já entrando no mesmo problema. Aí eu dei um conselho. Está na hora de quebrar essa maldição. Essa maldição vem lá da tua avó. Quando eu conversei com o marido dela, eu descobri que ela estava tendo os mesmos comportamentos. Expliquei, contei toda a história, que eles nem sabiam dessa história, contei a história para eles. E disse, agora chegou o momento de você quebrar essa maldição. Fizemos uma oração e a maldição foi quebrada. Amém? A maldição foi quebrada. Inclusive a mãe foi curada desse mal. Resultado, agora a filha está cuidando da mãe, do mesmo jeito como ela cuidou da avó. Também já faz 2 anos que está de cama, mas só que foi quebrada a maldição. Isso é importante. A maldição tem que ser quebrada.
E só tem um jeito de quebrar. Já estou terminando, tá, irmãos? Bem curtinha a pregação hoje. Se nós formos lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida. Por que tem crianças que às vezes são tão rebeldes, são tão teimosos, são tão desobedientes? Às vezes você vai ver, mas até a gente que diz assim, puxou a avó, puxou o vô, né? É valente. Né? Eu tenho um filho meu que é bastante valente, é valente. E herdou de quem? Meu pai não era valente, meu pai nunca foi de brigar, não foi de encrenca, né? Eu também tinha uma certa valentia quando era jovem. Daí eu comecei a levar uns petelecos pela fuça, né? Me quebraram a testa umas quantas vezes, me quebraram o dente. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais, opa, o negócio não é bem assim, né? Não é tanta valentia assim. Sempre você vai encontrar um mais valente do que você, né? E aí um dos meus filhos é valente. Eu disse, calma rapaz, não é bem assim, né? Da onde que herdou isso? Do avô, que passou 4 anos na Primeira Guerra Mundial. Então eu não sei o que o meu avô aprontou lá. Não sei. Né? Veio fugido da Alemanha. Não sei o que o meu avô aprontou. Porque quando ele começava a lembrar da guerra, ele bebia, começava a chorar e roubava uma galinha da boca embaixo do braço, ia para o boteco e enchia os canecos lá e vinha até lá bêbado. Então, daí quando ele estava bêbado, ele ficava bonzinho. Mas quando ele estava só, ele era valente. E ele escorava qualquer um com faca, com arma. Então, da onde que ele trouxe isso? Daquela maldição lá da guerra. Entende? Então, eu disse para o meu filho, nós vamos quebrar essa maldição. Nós temos que quebrar essa maldição. Não podemos continuar isso. Chegou até você. Amém? Hoje, você vai quebrar essa maldição. Amém? Amém. Nós vamos quebrar essa maldição. Vamos quebrar. De nós para frente, não vai ter mais. Amém? Amém, irmão Demir? Vamos quebrar essa maldição, porque quando a gente conversa com as pessoas, eles começam a contar o que passou no passado, às vezes começam a contar histórias, a gente escuta cada história que é de arrepiar os cabelos, né? Quando eu converso com a minha esposa, ela conta dos antepassados dela, quando eu conto dos meus antepassados, tem coisas cabulosas, gente. E essas maldições nós acabamos carregando se nós não quebrar. Às vezes você está na igreja, você está procurando servir a Deus e não está conseguindo se livrar de certas coisas. A teimosia, por exemplo. Uma teimosia. Mas da onde que vem isso? Tem que ter uma quebrantamento. Vamos quebrar essa maldição hoje? Amém. Você quer quebrar essa maldição hoje? Só tem um jeito. É o sangue de Jesus que vai quebrar essa maldição. É o sangue de Jesus. Glória a Deus. É o sangue de Jesus no umbral da porta. Lembra a maldição da morte? A última praga? Ia matar todos os primogênitos. Aí o que fizeram? Amado Cordeiro coloca o sangue no umbral da porta, simbolizando a morte de Jesus. Tu acha que Jesus derramou sangue assim em vão? Tu acha que nós precisamos ficar sofrendo, carregando maldição dos outros? Nós não temos culpa do que os outros fizeram. Isso é problema deles, é eles que têm que resolver. Agora, se Jesus derramou sangue por nós, vamos aproveitar esse sangue derramado. Você tem que reconhecer isso na tua vida. E coloca o sangue no umbral da tua porta, do teu coração. E a maldição será quebrada. Amém. Graças a Deus eu consegui quebrar muitas maldições. Quebrei muitas maldições. Porque meu avô bebia e eu também bebia. Eu era viciado em bebida. Meu pai não, só depois de velho que ele começou a querer dar uma... de importante querer beber, mas não deu muito certo também. Mas eu era alcoólatra já. Eu, se chegasse na quarta-feira, não fizesse um pileque, não estava bom para mim. E aí, no fim de semana, outro pileque, né? Então, era uma coisa assim que eu não conseguia me libertar. Foi anos, foi 20 anos para me libertar. Mas o dia que eu entendi que o sangue de Jesus foi derramado para quebrar essa maldição na minha vida, eu consegui me libertar. Glória a Deus. Amém? É assim que funcionam as coisas. Você não precisa carregar a maldição dos outros. Jesus já fez isso por você. Ele já quebrou essa maldição. Amém. Você só precisa aceitar. Né? Já vou encerrar. Lembra da Raabe lá no muro de Jericó? É Raabe, né? No muro de Jericó. Que ela sabia que o povo dela estava... Ela sabia da história. Ó, tá chegando o povo judeu.
Esses aí são descendentes do nosso ancestral aqui. Eles são os descendentes de Sem. E nós somos amaldiçoados, que somos descendentes do Cã. E tenho certeza, do Canaã, né? E tenho certeza que nós vamos perecer. Ela sabia da história. Quando ela viu os 2 mensageiros, recolheu para dentro de casa. E era prostituta. Recolheu para dentro de casa, escondeu os 2 mensageiros. E disse assim, como é que vamos fazer? Eu quero ser salva. Aí os 2 mensageiros falaram assim, coloca um cordão vermelho na janela. O que é o vermelho? Simbolizando o sangue de Jesus. Glória a Deus. E quando nós vier aqui destruir a cidade, mas não esqueça, deixa o cordão na janela, que daí nós vamos saber qual a casa que não vai ser derrubada. O muro caiu, só a casa dela ficou, porque estava lá o cordão vermelho pendurado. Glória a O Deus. sangue de Jesus. E ela era melhor do que as outras? Tinha mulheres santas lá dentro da cidade. Ela era uma prostituta. Mas ela aceitou ser salva. Então nós somos melhor que qualquer outro? Não, nós não somos melhor que ninguém, gente. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas se você reconhecer, se nós reconhecer que esse sangue derramado foi para quebrar as maldições da nossa vida, nós vamos ser abençoados. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé nesta noite.